Bom dia, bom dia. Bom dia, companheiros. Nesse domingo chuvoso, com essa chuva abençoada, divina, vem molhar os solos de nossa existência, para a gente Tudo bem? Bom dia. Queridos, vamos começar com uma prece. Senhor, amado Mestre, que nos acolhe, nos inspira, nos guia entre as veredas do mundo, que possamos compreender a vossa palavra, os vossos ensinamentos, muito mais do que entender, Senhor. Fixar em nós, vivendo um dia após o outro, da maneira como o Senhor nos ensinou. Sejamos corajosos, que tenhamos fé, antes de tudo, vontade, para nos movermos nos caminhos do mundo. Muito obrigado, que assim seja. Pessoal, prontos para uma viagem hoje? No sentido literal. Olá, tudo bem? Você voltou? Tivemos uma queda de energia. Eu acho que nós estamos aqui, né? Deixa eu só confirmar. Tá ao vivo? Tudo bem. Foi só um apagão. Vamos voltar. Pessoal, a gente está estudando o livro Pensamento e Vida, tá? Todos os domingos. É um livro do Emmanuel. A gente já disse já algumas vezes, é uma cartilha que nos ajuda quanto espíritos, né? Apresentada para uma turma de espíritos, para alguns espíritos que vêm reencarnar. E o Emmanuel trouxe essa cartilha materializada aqui para gente, que é o livro Pensamento e Vida. Cada um dos seus capítulos trata de um aspecto das nossas vidas, né? O início, ele fala da mente, depois ele passa pela vontade, e vai passando por cada um dos aspectos importantes da nossa vida. Hoje nós estamos no capítulo 7, Trabalho. Bom, abrindo o livro, né? Capítulo 7, Trabalho, nós nos deparamos com uma questão muito importante aqui, porque o Emmanuel, meus amigos, ele não joga a palavra ao vento. Tá? O Emmanuel não desperdiça nada na sua escrita. Ele é um autor realmente que nos faz pensar, meditar, tanto que a gente estuda muito o Emmanuel dentro do movimento espírita, né? O Emmanuel tem uma produção muito grande por causa do Chico, né? Psicografias. E ele trabalhou muito a questão da interpretação bíblica, da interpretação das questões que já estavam por muito tempo ali escritas, né? E às vezes as pessoas, às vezes não, quase sempre nós espíritos, em lendo essas escrituras, evangelhos, as epístolas e por aí vai, a gente não entendia muitos termos, ou passava batido, né? Por riquezas e coisas importantes para que a gente pudesse utilizar na nossa reencarnação, na nossa vida. Não foi diferente com o Pensamento em Vida, não foi diferente com o capítulo 7, Trabalho. O tanto que é importante o trabalho, meus amigos. O que a gente fala sobre trabalho? Quando a gente fala em trabalho, é comum que nós pensemos em nosso trabalho comum, não é? No nosso ganha-pão. E ele fala disso, o Emmanuel fala disso aqui nesse texto, nos chama a atenção que o trabalho, esse trabalho comum, que ele chama de trabalho-obrigação, é um trabalho necessário. Esse aí ele nem discute muito. É uma obrigação.
retumba a questão 674 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre a necessidade do trabalho quanto lei, né? E é tudo confirmado pelos Espíritos. Os Espíritos lá na codificação, na questão 674, friso, Kardec já perguntou há 160 e poucos anos atrás, já perguntou, olha, é necessidade mesmo? É lei? Sim, é lei, né? Então, você que não trabalha, não ativa suas mãos para o trabalho, por qualquer motivo, entenda que o trabalho é uma lei, né? Essa é a mensagem que a gente tem, primordial e basal, para a gente trazer hoje. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mínimo que a gente deve fazer é esse trabalho obrigação, o que faz muito sentido, porque Deus nos provê de ar, água e luz solar. Isso aí, nenhum dos seres da criação está desamparado. Todo mundo tem água, todo mundo tem o ar, né? A questão da atmosfera, e todo mundo tem a luz do sol. Isso já é um tanto bom. Agora, para a gente prover o corpo, né, as nossas questões fisiológicas, é preciso que se trabalhe. Para a gente conseguir a proteína e o carboidrato, como diz o Emmanuel aqui no texto, é preciso que se trabalhe. Não tem outro jeito, né? Então o trabalho ele é obrigação, desde sempre, né? O trabalho ele é simbolizado pelas mãos, né? As mãos operosas, as mãos que operam o trabalho. Mas não é as mãos porque quem tem as mãos pode trabalhar, quem não tem não pode trabalhar. Porque a mão, nós temos 5 dedos, né? 5 dedos nas mãos. O número 5 representa os nossos, a nossa cognição, né? Os nossos sentidos mundanos, os sentidos do espírito encarnado, que é olfato, tato, paladar, audição e olfato, tato, audição, paladar, audição. Muito bem. A gente tem os 5 sentidos. Esses 5 sentidos são os sentidos que a gente usa para se relacionar na Terra, né? Com as coisas da Terra. E a gente usa esses sentidos no trabalho, né? Então, por isso o significado das mãos para o trabalho. Mas o trabalho, ele vai muito além disso. É isso que o Emmanuel deixa claro para a gente aqui no texto. A começar pelo número 7, acreditem se quiser. Tá? O número 7, não é à toa que o trabalho está colocado como 7º ponto a ser estudado aqui nesse livro, né? É o número 7, capítulo 7. Por quê, meus amigos? Vocês vão entender bem. O 7, em hebraico, e vamos lembrar das raízes do Emmanuel, as raízes que ele mesmo trouxe para a gente, né? O Emmanuel, ele ainda se apresenta quanto espírito. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de vê-lo representado por um ator, mas no filme Nosso Lar, ele está vestido com uma túnica romana. Se lembram disso? A própria cidade Nosso Lar é uma cidade que faz alusão ao povo hebreu, né? O mapa da cidade ele é desenvolvido pela Cruz de Davi, né? Vocês lembram na Cruz de Davi que tem um vértice para cima e um vértice para baixo, né? 6 pontas mais o ponto central, são 7 pontos, né? O número 7. Então o Emmanuel, ele apresenta essa qualidade para a gente, né? Essa qualidade do hebraísmo, né? Do judaísmo, as questões da Bíblia antiga, né? Do Antigo Testamento. Muito bem. O que significa o número 7 para o povo hebreu? O número 7, meus amigos, é um número completo. É o número divino da completude. Olha que coisa interessante. Ele tipifica a santidade. É como se nós tivéssemos um ciclo, né, iniciando no número 1, e a gente vai passando por todas as etapas, e o 7 é a ponta onde nós terminamos e recomeçamos ao mesmo tempo. Ele é o começo e é o fim. Olha só, 7 dias tem uma semana.
E nós temos a semana da criação representada por 7 dias no Antigo Testamento, no Gênesis, não temos? No dia 1, Deus criou os céus e a terra. No dia 2, Deus criou. No dia 4, criou os luminares. Um para governar o dia, outro para governar a noite. Bem depois veio o homem, né? Primeiro foram os animais que rastejam, os animais... Bom, são 7 dias. E está escrito lá que Deus descansou. Isso é uma tradução também um pouco truncada, chegou para a gente, porque Deus não descansa, né? Não, Deus não descansou. Deus olhou para a criação e viu que era boa. É como se o número 7, representasse o olhar para a obra, a contemplação da obra. Mas não é uma contemplação vazia, é perceber o que foi feito. É como se fosse um feedback. Ali a gente tem a finalização da obra. Esse é o significado do número 7. Todas as nossas estações terrenas, né, primavera, verão, outono e inverno, são divididas por 7. Né? São semanas. Primeira semana da primavera, segunda semana, e tudo tem acontecimentos marcados dentro do número 7. 7 são as festas principais judaicas, separadas por períodos de 7. Né? E por aí vai. Por que nós estamos falando do número 7? Porque o número 7 tem uma simbologia muito grande para o Emmanuel. Não só para o Emmanuel, mas deveria ter para todos nós. Ele nos faz entender, por exemplo, de bate-pronto, o que ele está querendo dizer. Lembra-se daquela passagem de Jesus, quando Pedro pergunta para ele, quanto eu devo perdoar o meu irmão? Né? Quanto devo perdoar? Tem uma medida para isso, mestre? E Jesus diz, Pedro, você deve perdoar o seu irmão não apenas 7 vezes, né? Que foi o que o Pedro perguntou. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí, para o neófito que está começando a estudar, enxerga aquilo daquela forma. Bom, 70 vezes 7, 490. Então eu tenho um número para perdoar, né? A partir daquele momento, já fica sobre a minha escolha, se eu devo ou não. Não é bem isso. 7 significa muito, né? A gente não disse que é uma completude? É como se fosse um ciclo abrindo um outro ciclo. Então ele não tem quantidade física, essa nossa quantidade. Não dá para dizer quantas vezes você deve perdoar o seu irmão. Você deve perdoar o seu irmão quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7 vezes, o número 7 colocado ali, vezes os 70, quer dizer muito. Quantas forem necessárias. Então, o número 7, quando ele está marcado para a gente, as pessoas que estudam já entendem ali, 7, entendi. É um significado muito maior do que eu imagino. Então, meus amigos, o trabalho estando no 7º capítulo, ele não está falando só do trabalho terrestre. Emmanuel não está falando só do trabalho e obrigação. Ele está suplantando essa ideia. Aonde? Ao infinito. A gente vai tentar desvendar isso aqui. Vamos? Então vamos. Diz ele lá no início: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Eu grifaria aqui nesse momento espontaneidade. Olha só. O que é o trabalho para todos nós? Como nós nos relacionamos com o trabalho? Eu faço o trabalho por obrigação mesmo, é um trabalho obrigação e eu me obrigo a fazer porque eu não gosto? Ou eu o abraço espontaneamente? Reparem como isso está muito envolvido com a ideia de que nós nos curvamos positivamente a Deus, né, dentro dos seus desígnios, porque o que eu tenho hoje na minha vida é o que eu preciso. Né? Tudo que eu tenho, a família que Deus me proporcionou, o trabalho que Deus me proporciona todos os dias, a colocação na religião que Deus também me
me proporciona tem relação com o que eu desejo para a minha evolução, né? Tudo isso caminha para essa questão da espontaneidade. Quando eu me coloco como com rebeldia ou com má vontade, é como se eu dissesse para Deus: você não é meu Deus, porque eu tenho um Deus maior do que você. O Deus que me governa não é o Senhor. O Deus que me governa sou eu mesmo. Sou eu quanto ego. Eu tiro o Deus do centro e coloco o Daniel lá no centrinho, dizendo para todo mundo: o que eu penso é mais importante. Isso é uma questão rebelde. É uma questão que destoa dessa paternidade amorosa que Deus nos propõe a cada dia. E a gente imagina que Deus vai nos culpar, que Deus vai nos prejudicar, né? Ou vai trazer um castigo. A gente tem esse pensamento. É Deus me castigando? O que eu fiz de errado? A gente ainda tem essa mania humana de transformar Deus em algo muito pequeno, muito parecido com eu mesmo, não é? Não, Deus está muito acima disso tudo. A gente tem estudado às quintas-feiras no A Gênese os atributos divinos e a gente percebe que Deus é muito maior do que a gente acha que seja o maior. É muito para lá disso, né? E o trabalho que o Emmanuel está propondo para a gente aqui é muito maior do que o trabalho, esse trabalho obrigação, o trabalho do ganha-pão na terra. E ele diz lá, um pouquinho mais adiante no texto, olha, abre aspas, não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, meus amigos, a gente achar que passar um pano na casa todos os dias, ter filhos, dar trabalho, ter que educar as crianças, trabalhar ali com trabalhos que nos tomam tempo, né? Dói o corpo, e a gente acha que esse trabalho está me santificando. Diz Emmanuel, não vale agir por agir. Esse trabalho ele é obrigação. As regiões infernais, ele está dizendo que as pessoas infelizes, os espíritos que se deparam na vida espiritual depois da desencarnação e se reconhecem infelizes, eles olham para trás e percebem que tudo que eles achavam que era importante ficou agora secundário, porque aquilo ali não valeu nada. Era um movimento vazio. Era um movimento que não me trouxe nenhuma construção importante. Muito bem. Então, para a gente definir o que seja trabalho e obrigação, diz Emmanuel, é o sustento do corpo, né? Da natureza recebemos água, sol e recursos da atmosfera. A gente já disse isso aqui. Para a alimentação do corpo, que sua, que sofre, nós temos a busca da proteína e do carboidrato. Nós já falamos isso aqui, né? Para euforia orgânica, foi o que o Emmanuel disse. Então, são as tarefas remuneradas do mundo. Esse tipo é o trabalho obrigação. Mas tem um trabalho mais sublime do que esse, que é o trabalho ação. É assim que o Emmanuel se dirige. Trabalho ação, que é prestação do serviço espontâneo. Lembra da espontaneidade que nós falamos lá no início? Pois é, um trabalho espontâneo. Eu faço porque eu quero fazer. Eu não faço esperando algo em troca. Vamos dizer, eu estou fazendo uma live aqui hoje para vocês, domingo de manhã, né? Estamos aqui, acordamos, estudamos e estamos aqui falando. Eu termino a minha live e eu vou lá ver quantas curtidas teve. Quantas pessoas assistiram o meu trabalho? Será que as pessoas estão gostando? Será que ficou muito bom? O que isso significa?
que eu transformei algo que poderia ser ação, né, em obrigação. Por quê? Eu não tive o aquisito da espontaneidade, de fazer por fazer. Porque eu estou querendo, dentro da minha vaidade humana, Nossa, Daniel, que excelente palestra. Perceberam? É a mesma coisa de eu ir fazer uma doação na rua para os irmãos que estão com necessidades físicas muito maiores do que a minha, porque hoje eu estou abrigado dentro de um lar, está chovendo lá fora, né? Não está frio, mas está chovendo. As pessoas que estão nas calçadas, elas estão se molhando. E nós estamos preocupados com isso? Aí eu saio para entregar uma roupa seca, levar um café quentinho para a pessoa na rua. Aí o que eu faço? Eu entrego, né? Fico feliz ali de estar fazendo uma boa ação, mas aí o que eu faço? Eu pego meu celular, ó, faço uma selfie e posto no Facebook. Olha aqui, o pessoal está precisando, como com uma roupagem de espontaneidade que não existe, né? Eu faço uma postagem mostrando que as pessoas na rua estão necessitadas. Por favor, sensibilize o seu coração. Mas olha na foto quem está ajudando essa pessoa. Percebendo? Percebendo como a gente transforma algo que poderia ter um ganho muito importante para a gente, quanto espíritos, a gente transforma em algo obrigação, trabalho do dia a dia, né? Eu vou lá e me motivo a trabalhar, só que eu transformo aquele trabalho em algo vil, né? Algo comum, algo como limpar, passar um pano na minha casa. E ele continua, o que é trabalho então? Trabalhação. Mais. Emmanuel, explica mais pra gente. O trabalhação, ele não tem qualquer base de recompensa. Desdobra a interferência da bondade celestial que a todos nos ampara. É como se eu ainda não tenho luz, tá? Ou a minha luz ainda é opaca. Mas a luz da bondade celestial, que advém de Deus, essa luz é plena, né? E ela está disponível para todo mundo. Eu ainda não tenho essa luz. A minha luz é bem fraquinha, né? O que eu faço? Eu recebo essa luz, está vindo da bondade, está vindo do plano celestial, está vindo de Deus. E eu reflito essa luz. Essa luz ela bate e reflete. Então eu estou usando algo que não é meu, né? Não são recursos meus quanto espírito, mas eu estou ajudando de alguma forma sem querer nada em troca, sem qualquer base de recompensa. Esse é o trabalho ação. E o trabalho, o terceiro nível, tem mais um nível, né? Segundo o Emmanuel, para a gente conhecer na Terra, que é o trabalho serviço. Ora, Daniel, tá ficando difícil. Primeiro eu achava que a obrigação era o mais importante, eu cumprir com as minhas obrigações terrestres. É fundamental, só que ele não nos faz galgar melhores postos quanto espíritos. Ele é base, é necessidade. Tá lá no livro da codificação, livro dos espíritos, questão 674. Dá uma olhada lá para você ver. Tá? Não é nada demais cumprir as nossas obrigações na Terra. Detesto dizer isso, mas não é. Eu sou professor de educação física. Eu vou lá e tenho um dia de trabalho maravilhoso com os alunos que eu atendo. Tá tudo certo, ensinei todo mundo, tá tudo bem. Não fiz mais que a minha obrigação. Isso é uma obrigação. E aí a gente passou então a explicar o que é o trabalho ação e agora o terceiro nível, que é o trabalho serviço. Serviço vem de servir, né? É o trabalho que você esquece de você completamente e você passa simplesmente a focar no próximo. Só isso. Diz Emmanuel. Com a ascensão, né? A ascensão ela vem aqui, a partir daqui. Entendemos com mais clareza e necessidade que trabalhar é servir com amor. Trabalhar é servir com amor. Então aqui nós temos um nível que
passa a nossa condição, o nosso entendimento hoje, porque a gente ainda não serve com esse amor todo. A gente serve muito mais pela obrigação e às vezes pelo trabalho-ação, que a gente não quer a recompensa. Às vezes, o trabalho-serviço não chegou nas nossas mãos ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele tivesse na sua completude, se ele tivesse presente nas nossas ações, se nós prestássemos trabalho-serviço, nós não precisaríamos estar encarnados. Nós estaríamos num outro plano, ajudando quem ainda não atingiu esse padrão, esse nível de entendimento do que nós estamos fazendo na vida. Importa o que nós estamos fazendo na vida, importa completamente. Quem atingiu o nível trabalho-serviço, que já entende que trabalhar é servir ao próximo com amor, com muito amor, com uma dedicação completamente abnegada. Quem conseguiu fazer isso na Terra hoje? Nós não temos representantes desse nível na Terra. Porque a humanidade ainda pedala nas questões egóicas, nas questões vaidosas. Nós somos vaidosos. É importante que a gente entenda isso, porque quando você entende uma dificuldade, você passa a trabalhá-la. Agora, esconder não é uma questão inteligente. Colocar num quarto escuro, numa gaveta fechada, não vai fazer você melhor só porque você escondeu uma coisa que você sente. É melhor trabalhar, é melhor olhar para ela, perceber qual é a sua necessidade, né? E cada dia tentar fazer um pouquinho melhor, não é? Cada dia tentar fazer um pouquinho melhor. Lembra do número 7 que a gente começou falando sobre ele? Tá muito difícil? Vamos seguir. Vocês lembram do número 7, né? Da importância do número 7. Os romances de Emmanuel são muito conhecidos, né? São muito conhecidos no nosso movimento espírita. Vocês lembram quais são os romances? Paulo Estevão, Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo. Ave Cristo vem antes de Renúncia, Renúncia é o último, né? Na linha cronológica. Há 2000 anos, mais ou menos junto com Paulo Estevão, na mesma linha cronológica, né? Porque ele conta a história de Paulo. E Paulo era um jovem quando Jesus foi crucificado. Há 2000 anos nós temos a história do Públio Lentulus, né, do senador dele mesmo, Emmanuel, e conta, né, entre outros, a passagem ali de Jesus sendo crucificado. Então o tempo cronológico ali, o Cronos, né, há 2000 anos e do Paulo Estevão é muito próximo, né? Os outros já são um pouquinho mais distantes disso. Mas o Emmanuel, ele não brinca em serviço, né? A gente costuma dizer isso, mas vocês vão perceber o tanto que é. No livro Paulo Estevão, nós temos... Todos os romances do Emmanuel são divididos em duas partes. Vocês já perceberam isso, né? Primeira parte, então ele vem lá, conta tantos capítulos, primeira parte. Depois tantos capítulos, segunda parte, não é isso? Primeira parte, segunda parte. Vocês acham que é à toa a primeira parte, a segunda parte? Então, eu descobri que não. É como se fosse um ponto de convergência. Entenda como você quiser, descida, subida ou subida, descida, porque a gente pode estar imaginando que na Terra o que é bom seja subida, né? E depois uma descida. Mas a gente às vezes confunde, né, o que é bom de verdade para o espírito e o que é bom de verdade para o espírito encarnado. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a gente acha, por exemplo, que ter muitas posses financeiras com o seu trabalho, né, o seu trabalho é obrigação, você vai conquistando através da sua profissão, seja algo sensacional. Então eu estou numa linha ascendente, né? Eu diria que é uma coisa de muita responsabilidade, né? E eu posso cair a qualquer momento. E o Emmanuel descreve isso logo na formatação dos seus capítulos. Por quê? Porque ele tem metade do livro como sendo um marco da mudança do espírito. Pelo menos no livro Paulo Estevão há 2000 anos, que nós temos espíritos, histórias sendo contadas de espíritos que estão em provação na Terra.
Não foi assim com o Paulo? O que o Paulo sofreu no livro todo, não foi assim? E ele, Públio Lentulus? A gente costuma dizer, falando do livro Há 2000 anos, que o Públio Lentulus ele teve ele foi muito duro com a esposa, né? Ficou 25 anos sem conversar com ela, relegou ela à condição de escrava praticamente, sem ter o contato com o filho, com a filha, desculpa, com a filha, né? A gente costuma dizer, mas o tanto que ele sofreu nesses anos todos, ele era muito duro, muito firme na posição dele, mas ele sofreu demais, está escrito isso no livro, né? É um sofrimento, e depois que ela desencarna, vira ainda uma questão muito dolorosa para ele conviver com aquilo tudo, não é? Então ali nós temos uma descrição de 10 capítulos na primeira parte, 10 na segunda. Nós não vamos entrar no número 10, porque senão complica. O que a gente estava falando era do número 7, lembra? Relacionado ao trabalho. Muito bem, nos 50 anos depois, nós temos a história do Nestório, do escravo Nestório na primeira parte, mas fundamentalmente da Célia. Não sei se vocês lembram da Célia Lúcius, né? Um anjo. No Ave Cristo, nós temos o Quinto Varro, né? O pai do Tassiano. Depois ele volta como Quinto Celso, né? Um anjo veio fazer o que pelo filho? Ajudar. E no Renúncia, nós temos Alcione. O que ela veio fazer? Ajudar. Um anjo. Como é que são os capítulos desses livros? Você já tem livro em casa? Dá uma olhadinha. Quantos capítulos ele tem na primeira parte e quantos tem na segunda parte? 7. Ora, Daniel, deve ser uma coincidência. Não, não é. O Emmanuel está descrevendo para a gente logo na introdução, né? Abrindo o livro e olhando os capítulos. Olha, aqui no Paulo Estevão, nós vamos contar a história de um homem longe de servir, longe de praticar o trabalho-serviço. Ele está praticando o trabalho obrigação, no máximo. No máximo. Só que olha como é que é o sofrimento dele. E nos outros livros que tem o 7 na primeira fase e o 7 na segunda fase, nós vamos contar a história de anjos, de espíritos que já entenderam que o trabalho é muito mais do que uma obrigação, é mais ainda que uma ação, que o trabalho é servir. Eu estou aqui para servir. Eu vou sofrer também, mas eu vim para servir. Por isso 7. Então, por isso que eu abri nossos estudos, nós abrimos os nossos estudos falando que o 7 para o estudante já mostra ali 7. O 7 para o trabalho, ele é o estudo completo, ele é o trabalho na sua forma mais sublime, ele é o trabalho que tipifica o santo. Não foi isso que a gente falou? Ele conclui um ciclo. Esses homens e mulheres que vieram a Célia, o Quinto Celso e Alcione nos romances do Emmanuel, eles vieram com outra condição. O trabalho e a obrigação para eles já tinha ficado para trás, isso aí eles já nem pensavam mais. Quanto mais o trabalho e ação também. Para eles ali o importante era servir. Foi para isso que eles vieram, para servir. Isso significa o 7. Tem uma passagem que conta no livro, na introdução do livro Vinha de Luz. Diz assim, ó, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, o Evangelho é um sol que brilha. Os astros que brilham, eles brilham a própria luz, né? É isso que a gente está dizendo. O trabalho-serviço, ele dá do que ele tem, né? Ele dá dele mesmo, ele tem a luz, né? Então o Evangelho, meus amigos, ele quando ele está estabelecido em você, ele é a sua luz.
Por isso que eu dou o que eu tenho. Eu não posso doar o que eu não tenho, né? Quando eu não tenho, eu pratico trabalho ou obrigação. Quando eu dou o que eu tenho de bom grado, né, sendo abnegado, altruísta, eu dou o meu trabalho serviço, eu sirvo, né? E o evangelho é uma questão interessante. O nome evangelho, ele vem de um romano, um nome romano, que era utilizado na época ali das províncias, na época de Jesus, antes ainda, né? A palavra era evangelios, que significava boa nova. É daí que vem o boa nova, né? A boa nova, que é a notícia, a boa notícia. Quando uma das províncias estava em problema, lá no Império Romano, eles enviavam um documento, uma carta, um papiro enrolado por um mensageiro lá para o centro administrativo, para Roma, dizendo: olha, nós estamos aqui com uma revolta grave, muitos escravos aqui estão se revoltando, tal, precisamos de ajuda. Aí o central, né, o ponto central da administração, fazia o quê? Mandava um outro documento de volta, dizendo assim: estamos a caminho. Isso era boa nova. Isso era o evangelho, o evangelios. Então, era a boa notícia. Olha, nós vamos chegar aí. Então, quando a palavra evangelios, evangelho, é usado para designar a chegada de Jesus, né, a boa nova, ele não está dizendo que Jesus veio trazer o livro, o evangelho para a gente, né, o Novo Testamento para a gente, porque Jesus não escreveu nada, vocês se recordam, né? Jesus nunca escreveu uma palavra, pelo menos nós nunca vimos isso em lugar nenhum, a não ser naquela passagem da mulher, né, que ia ser apedrejada na praça, que ele rabisca alguma coisa, mas ninguém sabe o que ele escreveu, de fato. Mas ele não se diz que ele escreveu nada. Por quê? Porque Jesus não veio escrever documento nenhum. Jesus veio demonstrar. Jesus veio viver. Ele era o evangelho. Ele era o evangelho vivo. O evangelho de quem? De Deus. Que é um erro que a gente pode corrigir, né? O evangelho é de Deus. Jesus é o seu representante. Jesus é o seu representante vivo. A passagem no capítulo 12 do livro Boa Nova, né, Evangelho, que fala exatamente daquela passagem em que Jesus transforma a água em vinho. Vocês lembram das bodas de Caná? Capítulo 12 do livro Boa Nova, Humberto Campos. Jesus ali, naquele momento, teve um problema depois, né? Porque o Pedro foi conversar com ele. Não, Jesus teve um problema, é demais, né? Mas o Pedro foi conversar com Jesus, questionando Jesus: olha, mestre, mas o Senhor transformou água em vinho? Será que isso não seria um trabalho, obrigação, sem termos pensado a respeito do que a gente está fazendo? Porque o álcool, né, eles ali já tinham essa ideia que a bebida era algo que atrapalhava os sentidos, né? Então aí o Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Caná? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula, né? E Jesus explica para ele que o vinho, o Simão, o vinho representa o que eu tenho de melhor para dar para os meus amigos. Não é a bebida alcoólica, é o que eu posso fazer pelos meus amigos. É o meu trabalho e serviço. Porque eu vim aqui para servir. E aí ele complementa, Jesus complementa: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas.
Olha o trabalho, serviço. Não espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Olha a renúncia. Como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então, qual é a recompensa do trabalho serviço, meus amigos? É o próprio amor devolvido através das nossas ações. Então, o Emmanuel aqui traz para a gente uma ideia do que é trabalho, né? E como a gente pode viver com esse trabalho, né? Sabendo que o nosso trabalho do dia a dia é algo básico, temos que fazer, e nós temos algumas etapas para seguir nessa linha da doação, né? Do servir. O quanto eu posso servir, né? O que eu posso dar de mim. Certo, meus amigos? Muito amor para todo mundo, um ótimo domingo, que nós tenhamos cumprido o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.